Olá, internauta da Jovem Pan Online, boa tarde a você, bem-vindo ao nosso espaço online desta segunda-feira. Hoje nós vamos falar sobre os avanços e principais desafios na área da oncologia. Para isso chamamos aqui o Dr. Arthur Malziner, oncologista do Hospital Albert Einstein e da Secretaria de Estado da Saúde. Doutor, muito obrigada pela presença, boa tarde. Prazer é todo meu, prazer estar com vocês aqui. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui pela Jovem Pan Online, você pode participar do programa pelas redes sociais. Estamos lá no Facebook, é só você curtir a nossa página Jovem Pan Online, deixar por lá sua pergunta, o seu comentário. Pelo Twitter também dá, @portal Jovem Pan, ou da forma mais tradicional, escrevendo um e-mail para espaço@jovempan.com.br. Esse é o nosso endereço eletrônico. Bom, doutor Arthur, o que dá para a gente comemorar no sentido de luta contra o câncer? Dá para comemorar muita coisa já? Acho que sim. Nós tivemos grandes progressos na luta contra o câncer. Os progressos vão desde o reconhecimento melhor do que é o câncer, de como ele se desenvolve, de quais são todos os aspectos químicos envolvidos com esse conhecimento, passando por diagnóstico cada vez mais precoce dos diversos tipos de câncer, passando por modalidades terapêuticas que passaram a se integrar cada vez melhor, e terminando nas grandes conquistas que a farmacologia e que as medicações novas permitiram trazer para o contexto do tratamento propriamente dito da doença avançada. Então, é um concerto de eventos que praticamente modificou completamente a vida do paciente com câncer e daquilo que poderia ser o paciente com câncer e que ele passa a prevenir com adequada e eficiência, características adequadas e eficientes. E, enfim, nós temos hoje todo um grande número de fatos que modificaram o contexto e que mudaram os resultados. E nós podemos depois falar sobre esses resultados. Hoje, qual é a incidência dessa doença na nossa população? O câncer persiste com uma incidência bastante elevada, dependendo do tipo de câncer. Alguns cânceres têm uma incidência de 1 para cada 8 pessoas, dependendo do câncer. Por exemplo, o câncer de mama incide 1 para cada 8, para cada 10 mulheres ao longo de suas vidas. Então, continua sendo uma incidência desafiadora, bastante elevada. O câncer de próstata da mesma forma, câncer bastante frequente, mas as modificações ocorreram nas circunstâncias de diagnóstico precoce, na curabilidade, na mortalidade. Então, todos esses fatos trouxeram mais pacientes que nós sabemos terem câncer hoje, mas que, na verdade, são curados de câncer, são sobreviventes de câncer, e evidentemente isso é a função da medicina, é curar pacientes doentes e eventualmente evitar que pessoas desenvolvam a doença. Então, prevenção é fundamental, diagnóstico precoce é fundamental, tratamento precoce e eficiente é fundamental. Hoje as pessoas estão mais acostumadas com a questão dos check-ups anuais, porque antigamente as pessoas mais velhas ainda têm esse hábito, né? Eu não vou ao médico porque vou procurar alguma coisa, com certeza vou achar. Quer dizer, tem essa crença aí de não procurar, o medo do diagnóstico. As pessoas estão mais acostumadas a irem aos médicos porque não sentem absolutamente nada, mas vão fazer um check-up? Sem dúvida. Hoje as pessoas entendem que o momento certo do diagnóstico é no momento da ausência dos sintomas. Então, é óbvio que quanto mais precoce for o diagnóstico, tanto menor a probabilidade de haverem sintomas para o paciente. E aí, é claro que muito maior a probabilidade de cura. Então, nós estamos falando de uma situação clínica em que ter sintomas não é o que nós desejamos para o nosso paciente. Então, ele entende hoje isso e ele comparece ao médico para exames preventivos, isto é, para diagnóstico precoce. A mulher aprendeu isso antes do homem, agora o homem faz isso. Justamente, isso que eu ia perguntar para o senhor. A mulher tem menos resistência do que o homem? A mulher sempre teve menos resistência, porque ela é muito dedicada à sua família, ela sabe da importância que tem em relação à sua família. Ela, muito precocemente, na década de 60, 70, ela já sabia que ela tinha que fazer o Papa Nicolau uma vez por ano, e ela persiste. Hoje entraram no rol dos exames a mamografia, eventualmente a colonoscopia, eventualmente a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Todos esses elementos servem para a mulher poder fazer diagnósticos em época em que ela será curada
do seu câncer, se ela o tiver. O senhor fala de prevenção. A partir de que idade a gente tem que se preocupar com isso? De um modo geral, na população como um todo, nós recomendamos que as pessoas se tornem cientes do risco a partir dos 40 anos. Aos 40 anos, ela tem que entender um pouco da história familiar dela, saber se a história familiar é carregada de risco ou não, e independente de ser ou não carregada de risco, a pessoa individualmente passa a ingressar num grupo de risco aos 40 para 50 anos de idade. E é neste momento que o médico deve intervir e orientar sobre os exames que deverão ser realizados para o paciente. Por exemplo, nós sabemos que a mulher, a partir dos 50 anos tradicionalmente, e hoje, a partir dos 40 anos, deve ter uma mamografia anualmente. Principalmente se ela estiver dentro de um grupo de risco. Aos 50 anos, com certeza, todos os anos ela deve fazer a mamografia. Nós sabemos hoje que para pessoas de alto risco, de grupo de risco elevado, para câncer de pulmão, por exemplo, estar fazendo exames de diagnóstico precoce é fundamental. Isso pode salvar vidas, pode recuperar pacientes que poderiam vir a ter câncer de pulmão fatal. A mesma coisa em relação ao intestino grosso. Câncer de intestino grosso pode ser diagnosticado precocemente através de pesquisa de sangue oculto, colonoscopia e, evidentemente, aí o médico orientar seu cliente nos exames profiláticos a partir dos 40 anos, se for grupo de risco. Grupo de risco, quem são as pessoas envolvidas aí nesse grupo de risco? Pessoas com histórico familiar? Então, histórico familiar é um aspecto importante, histórico familiar denso, rico. Pessoas que, de alguma maneira, tiveram diagnóstico de alguma lesão pré-maligna em passado. Por exemplo, pessoas que tiveram polípos no seu intestino grosso são pessoas, de alguma maneira, sob risco de poderem desenvolver câncer de intestino em futuro muito longínquo. Essas pessoas devem realizar exames periódicos com maior precocidade. No caso de câncer de mama, o histórico familiar, a presença de lesões benignas no passado dela própria e a presença de alguma maneira, outras situações de risco são indicativas da necessidade de realização de exames de imagem precocemente a partir dos 40 anos. Dá para a gente englobar aí na prevenção, não fumar também, né? Ter hábitos saudáveis de vida, né, doutor? Quer dizer, desde a infância a gente pode cuidar para que a doença não apareça? Sem dúvida. Quando nós falamos em diagnóstico precoce, nós estamos nos aludindo à doença que, uma vez iniciada, pode ser diagnosticada precocemente. Mas prevenção, no seu senso bem restrito, significa a doença jamais iniciar-se. Então, a prevenção real, que é esta que você se refere nessa sua questão, ela é realmente o que nós mais desejamos, isto é, que o câncer jamais chegue a ninguém da população. Para isso, hábitos saudáveis, ausência do tabagismo é fundamental. O tabagismo é hoje responsável por pelo menos 50% das causas externas preveníveis de qualquer tipo de câncer que você possa pensar. Quer dizer, desde câncer de mama, passando por câncer de intestino e terminando no grande algoz, que é o câncer de pulmão, o câncer tem como causa, uma das causas principais na nossa população, o tabagismo. O alcoolismo é uma outra causa, menos importante, porém certamente prevalente. Nós temos um outro problema muito sério na nossa população, que são as infecções. A infecção por HPV, infecções por vírus da hepatite. São todas infecções cuja prevenção automaticamente previnem uma série de cânceres. O HPV é associado a alguns tipos de câncer de cabeça e pescoço e muitos tipos de câncer pélvicos na mulher. E o vírus da hepatite associado aos tumores hepáticos, que em vários países do mundo tem uma incidência elevadíssima. Nós vamos continuar falando já sobre diagnóstico precoce, prevenção, tratamentos contra o câncer com o Dr. Arthur Malziner, oncologista do Hospital Albert Einstein e da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Até já!